Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora a 233 dias das eleições presidenciais que mudarão o rumo no nosso país. O prazo dessa gente que está no poder está se esgotando e na medida que o tempo vai passando e a situação vai ficando mais clara para o povo brasileiro, vai ficando mais nebulosa para as pessoas que estão no poder, as situações estão sendo cada vez mais evidenciadas, cada vez mais esses grupos extremistas estão perdendo a força e cada vez mais o presidente se coloca no campo da insanidade. O que a gente pode detectar dos últimos acontecimentos? Porque tem muita gente apreensiva com as últimas frases, os últimos comportamentos de Bolsonaro. O que pode vir por aí? Bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, já somos quase 500 mil de pessoas conectadas, pessoas que se interessam pela política, pela realidade brasileira e pessoas que vão participar ativamente nesse ano de 2022 conversando, porque essa é a nossa forma de participar. As eleições não estão totalmente definidas, porque se essa gente que está no poder, eles são capazes de todas as ferramentas, todas as armadilhas, sem escrúpulos, imaginem fora do poder. Imaginem na clandestinidade o que essas pessoas serão capazes de fazer até as eleições. Então a gente tem que estar muito preparado, a gente tem que conversar muito com as pessoas, esclarecer o que está acontecendo e, sobretudo, chamarmos a atenção para as questões reais do nosso país, as questões econômicas, a nossa vida de verdade. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões. Se você chegou agora, dê o seu joinha também, compartilhe os nossos vídeos, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o presidente do nosso país, ele a cada instante, ele acaba surpreendendo até as pessoas que fazem análise de seres humanos no campo psiquiátrico. Nós, a cada instante, percebemos também pelas pesquisas de opinião, as qualitativas, as que são segmentadas, que a maior parte do povo brasileiro não aguenta mais ter a possibilidade de ver uma figura dessa conduzindo o nosso país para o buraco por mais 4 anos. Muitas pessoas continuam a se articular de todas as formas para permanecerem cada um numa esfera de poder. E a gente vai analisar também ao longo do nosso papo o que está acontecendo. Mas entrando aqui no campo da sanidade do presidente da República, tem chamado a atenção muitas coisas, né, que ele anda falando. Ouvi uma coluna do Josias de Souza hoje no UOL, que eu vou colocar um trecho para vocês aqui, onde ele ressalta mais uma vez esse aspecto psiquiátrico do presidente da República que tem sido apontado por muitas pessoas. O olhar do presidente não é um olhar de uma pessoa equilibrada, é um olhar de uma pessoa normal. E aí ele vai cometendo esses atos aqui que vai deixando também uma horda de pessoas absolutamente confusas, apreensivas em relação do que pode acontecer. E algumas pessoas, sabendo que o Bolsonaro é uma figura sem limites, uma pessoa desequilibrada, as pessoas ficam com receio de sair alguma coisa daquela cabeça que possa prejudicar o povo brasileiro. O canal da direita, da Jovem Pan, também levantou algumas dúvidas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Acompanhe aqui a percepção que eles tiveram da fala do Bolsonaro. Vamos lá. E o presidente Jair Bolsonaro disse que deve anunciar nos próximos dias a salvação do Brasil. A Luciana Verdolim vai trazer os detalhes. O que seria a salvação do Brasil, Luciana? Ele deu mais detalhes? Não, William, ele deixou tudo no suspense, o que cria aí uma agitação grande aqui no Palácio do Planalto e também em Brasília. Foi novamente numa conversa com os apoiadores, lá na saída do Palácio da Alvorada, o presidente fez questão de novamente fazer críticas à possibilidade aí do avanço da esquerda na América Latina e no Brasil e disse que é preciso. E aí foi por aí. Ontem na live do Bolsonaro, que eu assisti por dever de ofício, né? Ele atacou as urnas eletrônicas de novo, insinuou que o Exército está ali se conflitando com o Tribunal Superior Eleitoral. Não aconteceu nada disso, o Tribunal Superior Eleitoral já respondeu, não tem nada. O Barroso convidou um general que trabalhou ali no governo federal para ficar próximo da Justiça Eleitoral, para desmistificar qualquer tipo de mentira, enfim. Mas o tipo de argumento insano, ele continua a ser colocado a cada instante. Não foi por outra razão que eu vi hoje na coluna, mais um reforço, né, dessa percepção, agora na voz aqui do Josias de Souza. A coluna dele está muito interessante, eu vou colocar o link na descrição do nosso vídeo aqui. Acompanhe a fala do Josias. Não tem nem conexão com a internet. Quando ele gruda nessa sua conclusão imbecil, a afirmação de que os militares também desconfiam das urnas, ele insinua que o único resultado aceitável para a sucessão presidencial é a sua reeleição. O Bolsonaro está preparando uma bagunça
à moda de Donald Trump. Convém à Justiça Eleitoral providenciar desde logo uma camisa de força, que a confusão vem aí, o maluco está à solta. Então, se nada pode ser feito, pelo menos que se encomende a camisa de força. O maluco está à solta. Não é por outra razão que muitas pessoas, desde o começo do governo, né, o Gustavo Bebiano já sugeria ali que o Bolsonaro fosse submetido a um exame psiquiátrico. Depois, muito mais à frente, outros juristas também fizeram formalmente um pedido de avaliação psiquiátrica do presidente da República. O que ele está pensando? O que pode mudar o nosso país? Nenhum cometa mudaria a realidade do nosso país para o bem, né? Nenhuma catástrofe poderia fazer com que o Brasil melhorasse. A catástrofe só poderia fazer alguma coisa piorar. E que está no alcance dele, as coisas que estão no alcance dele, o que ele poderia efetivamente fazer? As pessoas que acompanham o Bolsonaro não estão vendo nenhum tipo de movimentação institucional, nenhum tipo de movimentação militar. Não há nada no horizonte, apenas uma grande interrogação. Será que ele atentaria contra a sua própria sanidade, a sua própria saúde? Será que ele estaria ali inclinado a fazer alguma coisa chamada, como os japoneses chamam, né, o seppuku? O seppuku é uma espécie de harakiri, né? É o cara se ferir para tirar a sua própria vida, se eviscerando, colocando as vísceras ali para fora. Bom, se isso acontecesse, de fato, seria uma situação muito radical que nosso país, né? Seria uma turbulência muito grande. Mas, certamente, essa hipótese está extremamente afastada. O presidente tem um medo da sua vida ser atingida de alguma forma, e até tem um justo motivo por isso, né? Ele não é uma pessoa que desperte em muitos seres humanos os melhores dos sentimentos, e quando encontra-se na sociedade pessoas com algum tipo de desequilíbrio, isso pode ser uma mistura muito ruim. Por outro lado, o presidente está indo agora para a Rússia, e o que poderia surgir? Será que desse encontro aí aconteceria alguma coisa relacionada ao Brasil? Será que o Bolsonaro faria uma aliança com Putin? O Brasil entraria num conflito que mudaria a história do nosso país? Será que o Brasil, fazendo associação a algum outro país, algum bloco de países, nós teríamos uma mudança radical na nossa economia, na nossa forma de viver, na nossa organização política? Então, gente, são hipóteses que estão no campo da fantasia. O que vai acontecer é que esses bolsonaristas vão quebrar a cara, os que ainda acreditam no Bolsonaro, vão se frustrar mais uma vez e vão começar a dar crédito nessas coisas que nós estamos falando, que o presidente não é uma pessoa que funcione bem da cabeça, que é uma figura que funciona como um fantoche, porque enquanto ele está desequilibrado à frente do nosso país, na área econômica, todas as alas de bandidos, de gangsters e de vigaristas continuam a saquear os direitos do povo brasileiro. Uma coisa que me incomoda muito aqui na internet, gente, é que eu tenho visto muitos dos meus colegas que estão aqui nas redes, posso chamá-los de colegas, né, que fazem análises do dia a dia, do Bolsonaro, do governo, mas as pessoas não têm dado uma devida atenção à área econômica. O jogo que é jogado, a forma como o Bolsonaro se comporta e como isso favorece uma série de interesses que não são observados. E na medida que eles não são observados, não são denunciados, a gente não consegue refletir sobre eles. Nós estamos vendo agora a discussão sobre a Eletrobras. Eles estão querendo torrar a Eletrobras enquanto o presidente fica fazendo essas falas golpistas, essas falas aleatórias, essas falas insanas. Então a gente deixa de ter atenção nas coisas reais do nosso país. Até a pandemia aqui no nosso país, ela teve uma situação, um desdobramento muito mais grave, justamente porque a gente ficou o tempo todo lidando com o insano, ao invés de a gente ficar cuidando das questões ligadas à ciência, à nossa prevenção, à economia em tempos de crise, enfim. A gente ficou o tempo todo lidando com esse tipo de perturbação, mas que está com prazo de validade se encerrando. E o que a gente pode esperar no plano concreto das nossas vidas? Hoje o Jornal o Globo fez uma matéria aqui, uma entrevista muito grande, generosa, com Flávio Bolsonaro, esse gênio das finanças, né? Um homem com uma lojinha de chocolate, uma cafeteria, tirava até R$30 mil em dinheiro vivo por dia, né? Um negócio impressionante. O homem comprou uma mansão também e ele está dizendo aqui, a questão da vacina gerou desgaste para o presidente. Mas mais do que isso, né? Ele está dizendo aí que o Guedes não tem assento garantido no próximo governo. O Guedes pode rodar. Eu acho muito mais fácil o Flávio Bolsonaro ser preso
do que o Paulo Guedes sair desse governo ou perder algum tipo de influência nesse governo, porque ele foi colocado dentro desse governo pelos patrões de Flávio Bolsonaro, os patrões de Bolsonaro, os patrões de muitos deputados, do Arthur Lira, do Rodrigo Maia, de muitos congressistas, muitos parlamentares do Centrão. São essas figuras que estão mandando no nosso país, mandando na economia e fazendo negócios. Então, se o Flávio Bolsonaro se colocar em conflito com esses setores, está arriscado o processo que está pendente contra ele começar a andar rapidamente. Ele que tente aí mexer com o seu patrão real, né, e não o patrão virtual. E nas nossas vidas, essas insanidades vão causando impactos, né, gente? Aqui no Rio de Janeiro, isso está acontecendo, o aumento da energia está previsto, mas isso vai ser uma tendência nacional. A energia já subiu muito e a conta residencial da Light pode subir quase 18%. Isso vai fazer com que o povo carioca, o povo brasileiro, fique cada vez mais pobre. Eu não sei como é que tem gente que acredita em alguma coisa do Bolsonaro, olhando para a sua própria vida. O que ele fez de fato para o povo brasileiro que melhorou a condição de alguém ao longo desses 3 anos? O povo brasileiro está ficando mais pobre, nós estamos como jovens na região norte e nordeste do nosso país, que estão figurando na categoria dos nem-nem, dos jovens que nem trabalham e nem estudam, quase 50% dos nossos jovens. Qual é a perspectiva de nação que a gente pode ter com esse tipo de problema? A gente está vendo o povo brasileiro cada vez mais ficando desescolarizado, ficando desinformado, ficando despreparado, ficando desempregado, sem direitos sociais, e essas pessoas ainda algumas pessoas, né, ainda dão um tipo de apoio ao presidente da República. O povo vai perdendo um lado, mas outro lado vai se dando bem, né? Uma matéria aqui diz que tem um grupo da nossa nação que está curtindo o governo Bolsonaro. Itaú supera previsões e lucra no quarto tri 7 bilhões e 160 milhões de reais em apenas um trimestre. Por outro lado, nós estamos vendo o nosso custo de vida subir, mas não é porque a gente importa petróleo, a gente importa gasolina, importa diesel, não. É por falta de competência, é falta de gestão, é falta de direção na nossa pátria. A matéria diz, pré-sal responde por 70% do total e Petrobras bate meta de produção. O que explica isso, gente? A gente está com a produção aumentando e cada vez mais o povo brasileiro ficando penalizado com todos os custos que a gente está sofrendo todos os dias. Bom, e para finalizar o nosso papo de hoje, a gente não pode deixar de falar da mamata, né? Assessores presidenciais defendem que CGU investigue viagem de Mário Frias para Nova York. Gente, isso é uma patifaria. O cara gastou 40 mil reais para fazer um encontro com um lutador de jiu-jitsu. Ele não podia falar pela internet, não, pelo Zap. Ele tinha que ir lá. Vocês já viram algum secretário de governo ir atrás de alguém do setor privado para escutar o projeto de uma pessoa? Não tem que ser o contrário, mas ele foi de avião de primeira classe, levou um assessor e pagou quase 2 mil reais para fazer um teste para saber se estava contaminado ou não, se podia entrar, se não podia entrar. São essas pessoas, esse tipo de mentalidade que a gente tem que se livrar agora nas eleições desse ano de 2022. E a situação para essa gente vai ficando complicada em vários níveis, né? A gente está vendo aqui que a Polícia Federal tem uma delegada séria que está mostrando que Bolsonaro e o gabinete do ódio estão devidamente registrados, devidamente identificados. Essas redes todas estão sendo mapeadas e elas não vão poder ter o mesmo nível de atuação que tiveram na eleição passada. Mas eles não estão totalmente descartados, não. Serão necessárias muitas atitudes, muitas situações que possa fazer que essas pessoas percam o poder de destruição da verdade, da ciência, da informação que eles tiveram ao longo de tanto tempo. E nós aqui vamos continuar na nossa luta. Gente, quero agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem aqui no nosso portal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição. Muito obrigado pelas mensagens e eu acho que os próximos dias, ao invés de termos uma coisa muito complicada no nosso país, pelo menos aqui para o nosso portal, vamos ter uma notícia muito boa, que é chegarmos a 500 mil de pessoas inscritas e conectadas como você. Nós vamos avançar, nós vamos vencer. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!